Oi, eu vou dar início agora à apresentação do trabalho de Olericultura 2, como tema pimentão, pimenta e cenoura. Os componentes do grupo são eu, Maria Inês Angelelli, e a Camila Ramos. Eu vou dar início à apresentação falando sobre pimentão e pimenta. Vou estar olhando para o lado, porque o slide está aqui, tem algumas coisas que eu vou ter que estar olhando. Mas vamos começar com pimentão. O pimentão e a pimenta, eles são da mesma família, das Solanaceae, e eles pertencem às Capsicum. E o nome científico do pimentão é Capsicum annum, e aí tem algumas variações. Os pimentões que a gente mais conhece seriam o verde, o vermelho e o amarelo. Mas nós podemos encontrar nos mercados pimentões de outras cores, bege, laranja, até roxo. Então, os mais comuns seriam o verde, o vermelho e o amarelo, que tem essa diferença na tonalidade por conta da maturação. A origem do pimentão, ela é conhecida na América Latina, também muito consumido na América Latina. Na Ásia também ele é muito consumido. Alguns sinônimos que a gente tem no slide aqui seriam algumas derivações dos nomes na parte botânica. Nomes populares que a gente tem do pimentão é também pimenta, páprica doce, que ele é usado, páprica. Aí tem o pimentão vermelho, verde, amarelo, doce. Em alemão eu não vou saber falar, mas eu acho que também deve ser páprica. Sweet pepper, pepper em inglês, pepperoni em italiano, e em francês também não vou me aventurar. Mas na imagem a gente consegue ter a percepção dessa variação que eu falei anteriormente das cores. Porque nós estamos acostumados, quando fala do pimentão, a gente já vem pimentão vermelho ou verde e aí depois o amarelo. Nós temos no mercado no mercado, né? O pimentão, o fruto de outras cores, que seria o creme, o laranja e o roxo, que são esses diferentes. Dentro dos compostos químicos, ele tem a picância, que a gente vai falar mais pra frente. Ele tem silício, capsaicina, caroteno, beta-caroteno e dois ácidos, o palmítico e o esteárico. Na questão do uso medicinal, né, questões medicinais, ele vai ser muito importante para a questão de vitaminas, nutrientes e fibras. Ele é bastante indicado para a questão de intestino, porque ele tem ação digestiva, é estimulante da circulação sanguínea, ele é anti-inflamatório, antidissentérica e ativador da peristase intestinal. O pimentão, ele também é caracterizado pelo seu gosto. E aí, o gosto forte do pimentão, ele vai ter uma diferença na questão das cores. Então, a cor também indica se ele vai ser mais adocicado, mais picante, porque tem essa questão do grau de maturação que vai influenciar diretamente também na questão do sabor do pimentão. Na questão ainda medicinal, ele é indicado para a questão de tratamento de coágulos sanguíneos, a questão de falta de apetite, cólicas por gases, e aí ele também tem muita vitamina C, então ele é indicado para pessoas que estão com deficiência da vitamina C para fazer essa reposição, porque ele tem um alto índice de vitamina C. Vitamina A também e vitamina E, mas aí a questão da vitamina A e da vitamina E e também da vitamina C vai depender do grau de maturação desse pimentão. Não é indicado o excesso do uso do pimentão, e para pessoas que são hipertensos, porque ele pode causar taquicardia e hipertensão, como ele também age na questão sanguínea, pode ter esse problema aí. Ele pode ser usado cru, cozido, em salada,
em alimentos cozidos, em saladas cruas ou não. Caldos, conservas, em alguns vinagres. Aqui do lado a gente tem 10 benefícios da saúde, aqui a gente está mostrando o pimentão verde. Ajuda a manter a pele, porque ele tem bastante vitaminas. Colabora no controle de colesterol, favorece na saúde dos olhos por questão da vitamina A, na nossa imunidade também por questão da vitamina C. Favorece o emagrecimento, porque ele é bom para o nosso intestino, ele tem bastante fibra, é um alimento fibroso. Combate a deficiência de ferro, ajuda a manter a saúde dos nossos ossos, possui alguns nutrientes essenciais e também ação anti-inflamatória, além de analgésica. A característica da planta. Aqui a gente tem uma imagem que se assemelha muito à pimenta, mas a questão da pimenta e do pimentão são bem parecidos em bastante coisas. Então, assim, além de pertencerem à mesma família, a morfologia da planta ela é muito similar, que vai diferenciar realmente essa picância, tamanho do fruto, porque o pimentão e a pimenta é considerado um fruto. A questão de flor, folha, caule, raiz, estrutura morfológica, vamos falar assim, morfológica e fisiológica da planta, do pimentão e da pimenta, são bem parecidas. Então, a gente tem aqui uma planta de característica arbustiva, ele forma um arbusto e aí vai diferenciar a espécie, se vai ser maior, se vai ser menor. São caracterizados como semi-perene e tem um cultivo anual. Hoje já se encontram cultivares no mercado com a característica de dias mais... com um ciclo mais curto, né? Para realmente facilitar na questão do cultivo. A flor, ela é hermafrodita, ela vai localizar isolada nas axilas das folhas, como a gente vê na imagem. Tem um caule lenhoso, folhas lanceoladas, oval, então ela tem essa característica oval e mais afinada na ponta. Um verde bastante escuro e as suas flores normalmente são brancas. São pequenas, com 1 centímetro de diâmetro e possuem as pétalas brancas. A raiz é pivotante. Aqui a gente tem a morfologia do pimentão. A gente tem o verde, vermelho, amarelo, laranja, creme e roxo. O fruto do pimentão, ele é do tipo baga e ele tem característica porque o seu formato ele vai variar. Então, a gente pode ter cúbico, piramidal, mais arredondado, como a gente vê nessa imagem, que a gente tem essa variação de formatos. O fruto do pimentão, ele é constituído pelo cálice, pecíolo, o ombro, semente, placenta, endocarpo, pericarpo, mesocarpo e ápice. O pimentão, ele tem uma característica, porque isso que a gente vê ali são os chamados lóbulos ou gomos, ele pode variar de 3 ou 4. Que é uma característica. E o que isso vai influenciar quando você for comprar um pimentão? Ele tem 3 gomos ou ele tem 4 gomos. É que pode diferenciar se ele é macho ou se ele é fêmea. E isso interfere diretamente no sabor do pimentão. Então, essa característica do gomo, você consegue identificar. Como que eu vou diferenciar se ele é macho, se ele é fêmea, se ele vai ser mais adocicado ou não? Pela quantidade de gomos. Então, se ele é macho, na parte de trás ali a gente consegue ver nas imagens que alguns vão ter 3 gomos e outros vão ter 4. Se ele tem 3 gomos, ele é uma característica do pimentão macho. E isso vai dar ele um sabor mais adocicado. Então, ele é aquele pimentão mais adocicado que não vai ter tanta picância ou sabor tão forte, vamos dizer assim, para o consumo. Já o que tem 4 gomos, ele é caracterizado como pimentão fêmea. Então, ele tem um sabor mais forte, mais marcante. Então, quando você for comprar um pimentão, você pode analisar a quantidade de gomos que ele tem.
4 ou 3 que você vai saber se ele é macho, se ele é fêmea, se ele vai ser mais adocicado ou não. Aí vai conforme o seu paladar. Achei, né, na internet algumas variedades, e aí aqui fala as melhores variedades que a gente tem hoje no mercado. Porque hoje o mercado já tem variedades resistentes a determinadas pragas e doenças que são acometidas na cultura. Aí tem agronômico 10G, casca dura e queda, Avelar, Sul Brasil, número 1, agronômico Margarete, Iolo Ronder e pimenta verde agronômico. Aí tem dessa marca, que é considerada uma das melhores, pelo que eu achei na internet, que é a Taurus e a Sakata. Eu acho que é Sakata, mas também é da Taurus, que é a variedade. Aí a gente tem aqui, nós colocamos, né, 3 tipos diferentes de pimentão. O pimentão híbrido amarelo, que tem um sabor mais suave, e ele vai melhor com peixes, como diz aqui na legenda. Normalmente, o pimentão amarelo tem um sabor mais suave. O pimentão vermelho médio e o pimentão verde, ele tem um sabor mais forte e ele também é mais marcante. Aí a gente tem o vermelho, Samuraki, que tem um sabor adocicado. E o pimentão híbrido êxito, que é o verde aqui na imagem, que é levemente picante, que normalmente é uma característica mais dos pimentões verdes. Tabela nutricional do pimentão verde. O pimentão verde, ele é rico em cálcio, potássio, vitamina C e magnésio. São mais comuns encontrados praticamente em todos os mercados e eles são colhidos verdes. Tem um sabor marcante, como eu falei, e tem uma crocância. A casca mais rígida. Aí a gente tem a porção de 100 gramas do pimentão verde. A gente pode ver aqui na tabela valores energéticos. Ele tem 21 quilocalorias. 4,9 gramas de carboidrato numa porção de 100 gramas de pimentão. 1,1 grama de proteína e ele tem baixo teor de gordura. A gente vê que ele tem só 0,2 gramas em 100 gramas na porção. Também não tem muito sódio. A vitamina C, ele tem 100,2 miligramas por uma porção de 100 gramas. Fibra alimentar, 2,6 gramas. Então, como a gente falou, é uma fonte rica em proteína, vitamina C e fibras. O pimentão vermelho, ele tem uma quantidade de vitamina C em miligrama por 100 gramas de pimentão, 158,2. O que mais tem, como a gente vê aqui na imagem, pela tabela brasileira de composição de alimentos, é o pimentão amarelo. Ele é riquíssimo em vitamina C. O vermelho é popular porque ele é mais adocicado, tem um sabor menos picante e eles são mais macios, vamos dizer assim. Ele tem a proteína de 1 grama, o vitamina C de 158,2, como eu falei, e aí o pimentão vermelho ele tem a vitamina A, que é 43 microgramas. O pimentão amarelo, que tem uma quantidade de vitamina C maior do que os outros dois, 201,4 miligramas. Ele é benéfico, porque ele melhora o humor, previne o câncer, ajuda no emagrecimento, questões das fibras, tem um grande auxílio na questão da menopausa, por conta dos hormônios e nivelamento das taxas hormonais, combate a psoríase, diabetes, estresse, ataque cardíaco e tem uma melhora do sistema imunológico, por conta da quantidade de vitamina C e vitamina A. Valor energético de 28 quilocalorias numa porção de 100 gramas, lembrando. O amarelo e o vermelho tem o sabor mais adocicado, não tão picante quanto o pimentão verde. A melhor época de plantio, né, começando a falar de plantio, tem 2 tipos de plantio: o plantio em campo aberto e o plantio em estufa. O plantio em campo aberto, ele tem algumas particularidades, mas tanto em campo aberto quanto em campo fechado, ele tem que ter um apoio, porque senão ele vai ficar no chão e aí a gente pode ter o problema com algumas doenças e algumas pragas. A questão de praga em cultivo fechado, ela vai ser menor. Em cultivo aberto, ela vai ser maior. Em contrapartida, o cultivo
aberto, ele vai ter mais praga e mais praga e menos doença, e o cultivo fechado vai ser ao contrário. A gente pode ter mais ataques de doenças, como fungos, principalmente. Por questão que ele vai ficar em ambiente fechado, pode aumentar a umidade ali dentro. Mas em campo aberto também pode acontecer isso, caso você tenha muitas plantas ali num espaçamento pequeno, que elas vão ficar ali meio que sobrepostas, né? Mas questão do plantio. A época mais indicada para o plantio do pimentão seria entre setembro e dezembro. Na questão, no lado litorâneo do país, seria entre março e julho. Um espaçamento de 80 por 40 centímetros. Normalmente é indicado a 300 a 500 gramas de semente por hectare. Só que você pode fazer o plantio tanto por semente quanto por muda. Lembrando que se você for fazer esse cultivo, tem que saber muito bem de onde vem a muda e a semente, porque isso também pode trazer contaminação para a sua área. Indicado fazer curvas de nível ou linhas de nível onde você for cultivar o pimentão. A adubação é indicado 2 kg de composto por planta, 250 gramas de superfosfato simples, 20 gramas de cloreto de potássio e 75 gramas de sulfato de amônio em cobertura. É importante fazer uma boa adubação, porque é um fruto que vai precisar bastante nutriente. Não vai ficar um período muito longo ali e ele depois tem que ser replantado. Tem que ser plantado novamente. E ele é um fruto, uma planta que demanda de bastante nutrientes. Aqui a gente fala que aos 10, aos 25, aos 40 dias após o transplante, fazer 1/3 de cada vez. Então, parcelar essa adubação em 3 vezes durante o ciclo dessa cultura. Os tratos culturais que vão fazer seriam mais as capinas, a montoa e a escarificações, além do monitoramento para identificação de pragas ou de doenças. A irrigação é melhor por infiltração quando necessário. Lembrando que não pode se deixar um ambiente muito úmido por conta da proliferação de fungos. Melhores rotações, aqui tem uma sugestão que seria o repolho, a cenoura, o quiabo ou alguns tipos de adubo verde. Aí depende muito da sua área, né? E do que você vai querer. Bom, em termos botânicos, o pimentão e a pimenta não tem muita diferença, como eu falei no início. Por exemplo, a pimenta malagueta e o pimentão amarelo, eles passam por variedades com maior ou menor picância. Então, existe uma tabela para fazer essa análise de picância, que começa com o pimentão, que é considerado picância 0, e vai até aquela famosa pimenta que faz sucesso aí no mundo, que é considerada uma das mais ardidas. E existem algumas modificações aí para que realmente tenha esse aumento da picância no fruto. Todas elas fazem parte do grupo da Capsicum, então não tem muitas diferenças. Por exemplo, aqui a gente fala folhas, flores, são bem semelhantes, a semente também tem uma semelhança. E aí, o que a gente vai ter é a diferença entre a cor, o formato e esse grau de picância. O pimentão, o pé de pimentão, ele vai durar apenas 1 ano, questão de safra. Pode ser plantado praticamente todo o ano, depende muito do local onde você está, mas normalmente você pode plantar em todo o ano. Vai depender cultivo aberto ou cultivo fechado, que isso vai ser uma decisão do produtor. Os seus frutos, eles são produzidos normalmente no outono, então pede-se para que não é indicado o cultivo dele, o plantio dele, a semeadura no outono. Pode ser colhido mais precocemente, caso você queira verdes, pode deixar ficar amarelo ou vermelho, aí tem essa diferença. O pimentão verde, ele é mais indigesto por conta que ele é colhido mais cedo. Então, para evitar ter realmente esse problema no estômago, de azia, de queimação, porque ele é mais forte, colher ele amarelo ou dar preferência ao consumo dele amarelo ou vermelho. Aí aqui a gente tem uma dica, que você pode usar o pimentão sem pele,
Você pode cozinhar ele com os legumes ou você pode tirar a pele dele na boca do fogão ou fazer igual ao tomate, dar uma escaldada e retirar essa pele para evitar o problema, o desconforto que você pode ter no estômago. Questão de produtor. No Brasil, o São Paulo é considerado o maior produtor nacional de pimentão, conforme alguns artigos que eu vi em algumas revistas deste ano. Aí fala que a região de Santa Cruz do Rio Pardo é uma das maiores dentro do estado de São Paulo, chegando a produzir até 70 mil toneladas. Aí hoje, no ano de 2022, até o momento que tinha se registrado, uma caixa de 11 quilos de pimentão verde é vendida na média de R$ 7,00. E a caixa do pimentão vermelho negociada a R$ 10,00, mas pode chegar até R$ 16,00, dependendo da produção, do ano de produção que a gente tem, que você tem. Pimentão vermelho, falando questão do pimentão vermelho, época de plantio de março a maio, colheita no inverno, e a sua, que define, na verdade, que vai definir mesmo a sua colheita é a cor dele. A colheita normalmente é feita 80 dias após o transplante, tem uma produtividade de mais ou menos de 1.200 caixas, com 12 quilos por 1.000 metros quadrados dentro da estufa. Ele é muito sensível ao ataque de fungos ao solo e deve ser tratado de forma preventiva, para que você não tenha a perca dos frutos. O pimentão amarelo, a sua época de plantio é indicado de março a maio, da mesma forma como o vermelho. Também o que vai indicar seu período de colheita ali, normalmente é a sua cor. Mas é feito normalmente com 90 dias após o transplante. Tem que cuidar e pesquisar sobre as variedades, porque existem algumas que são mais resistentes a determinados ataques de doenças e de pragas. Sua produtividade vai até 1.500 caixas de 12 quilos por metro quadrado em estufa. Falando metro quadrado da estufa, porque é diferente o cultivo aberto e o cultivo em estufa. Pragas, doenças, nós vamos falar junto com a cultura da pimenta, porque como eles fazem parte do mesmo grupo ali, não vai ter muita diferença, porque a planta em si, o fruto, ele é semelhante. Então, o ataque de fungo, de vírus e de pragas vai ser semelhantes também. Aí essa foi a cultura do pimentão e a gente vai dar continuidade com a cultura da pimenta. Bom, vamos falar agora sobre a pimenta. Pimenta também é um fruto, da mesma forma como pimentão, como a gente tinha falado anteriormente. Existem variações na cor, no tamanho, na forma, mas a questão morfológica, né, da planta vai se assemelhar muito com a do pimentão, como a gente já tinha falado. Seu nome científico, Capsicum, aí dependendo da variedade, a gente vai ter um nome científico, o segundo diferente. Os nomes mais populares: malagueta, pimenteira, piripiri, da família das Solanaceae. A categoria da planta é o arbusto ou ervas condimentares, flores perenes, frutas, esses legumes aqui, questão popular, e eles entram nas olerícolas, né? Aqui fala sobre a classificação, pode ser domésticas, semidomésticas e selvagens. Questão de origem da pimenta. Não se tem certeza da questão da pimenta, mas a pimenta julga-se que a sua origem é da América do Sul e da América Central. E aí, como que ela foi descoberta? Na descoberta das Américas, que eles, na verdade, queriam ir para a Índia, e aí vieram para cá e foi um dos condimentos que eles descobriram aqui e que teve um agrado no paladar dos nossos colonizadores. E aí ela rapidamente se espalhou pelo mundo, né? Sendo plantada em vários lugares, caiu no gosto principalmente dos italianos, porque eles gostam mesmo dessa questão da picância. Por exemplo, rúcula, mostarda, almeirão
São olerícolas que eles consomem bastante por conta dessa picância. É uma questão da culinária deles. O gênero Capsicum vai incluir os frutos mais picantes. E aí a gente tem dentro, como já tinha falado anteriormente, um grau para se analisar essa picância, que vai do pimentão grau 0 até muito picante. A planta é um arbusto do caule lenhoso. As suas folhas também é oval, lanceolada oval. O caule é ramificado, ereto e recurvado. As suas flores podem ter variação de branca para roxa. São hermafroditas também. O fruto também é um fruto do tipo baga, vai diferenciar essa questão de tamanho. Semente muito similar com a semente do pimentão. E o fruto, ele pode ter uma variação muito grande de cores. Ele pode ser roxo, pode ser preto, pode ser amarelo, pode ser laranja, pode ser vermelho, pode ser verde. Mas essa questão da flor tem essa diferença que a pimenta pode apresentar. Em algumas variedades, a pimenta de cor arroxeada. O porte da planta, ele pode variar até 1,5 metro de altura e algumas anãs. Falei errado, mas é anãs. A gente pode ter o cultivo dela em vasos, também pode ter em campo aberto ou em campo fechado, na questão de estufas, e em cultivo em larga escala. Aqui a gente vai ter, nós colocamos a flor mais de perto para vocês conseguirem enxergar, que aqui ela tem na da direita 2, 4, 5, e na outra ela vai ter 6 pétalas. O fruto é composto por pecíolo, cálice, exocarpo, mesocarpo, endocarpo, a placenta, as sementes e o ápice. E aí você tem variações na questão de formato e de tamanho. A raiz pivotante, caule lenhoso, um pouco mais grosso, um caule mais rígido, um fruto que tem semente, flores e folhas. Folhas também vão ser verde escuro, da mesma forma como o pimentão. Aquela característica que nós tínhamos falado antes é a capsaicina, que é o que vai definir esse grau de picância. A capsaicina é responsável por esse sabor picante que nós temos. Então, como eu tinha falado anteriormente, o pimentão, como nós vemos aqui nessa tabela, a tabela de ardência, ele é classificado como 0. E aí, quem deu essa tabela, né, é classificada o nome de escala Scoville, eu acho que é Scoville que se pronuncia, que foi ele que fez esses testes para saber o grau de picância. E aí, a picância vai de 0 até acho que 16 milhões que tá ali. E aí, nós temos vários tipos de pimenta. Deixa eu ver se eu vejo. A malagueta tá ali entre 50 mil e 100 mil. A falar de alguns tipos de pimenta. A pimenta ela pode ser feita com molho, conserva, consumida tanto crua quanto em comidas também, né? Cozidas. Aí aqui a gente vai começar mostrando a pimenta dedo de moça. É uma variedade brasileira com sabor mais suave. Então, ele é indicado a pimenta dedo de moça para quem já está se aventurando no mundo das pimentas, quer começar. Ela tem uma ardência, esse grau aí que a gente fala de Scoville, um pouco mais brando, vamos dizer assim. Ela não tem um sabor tão forte quanto a pimenta malagueta. Um fruto alongado e curvo, tem uma cor vermelha bem característica, uma superfície
não tão lisa, mas tem um brilho, como nós vemos ali na foto, muito intenso. Tem uma grande quantidade de vitamina A, C e E e é um ótimo antioxidante. A pimenta biquim, também muito conhecida, também feito bastante como molho, você vê muita conserva da pimenta biquim. Ela tem essa variação de cor e aí você pode colher ela tanto vermelha, verde quanto amarela. E isso também influencia no gosto, nessa questão da picância, no sabor dela. Ela é uma fonte de nutrientes como beta-caroteno e ajuda na imunidade por essa questão da vitamina A e da vitamina C no organismo. Ela tem esse formato pequeno e ela faz esse biquinho, por isso o nome pimenta biquinho. Ela não é tão grande, né? E ela tem um grau de ardência quase nulo. E ela também é aí considerada uma pimenta de cheiro, porque ela tem um aroma muito marcante. A pimenta malagueta, né, que no Brasil também é muito conhecida e muito consumida, se assemelha também à pimenta dedo de moça. Ela tem esse formato, né, ela é fina, tem esse formato alongado e um pouco curvo. É conhecida como uma das pimentas mais ardidas do mundo, tem um consumo bem forte aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste. Mas a gente sabe que hoje o consumo vai muito do paladar da pessoa, mas a questão do Norte e do Nordeste, eles gostam bastante desse tipo de alimento picante. É um formato, como eu falei, alongado e ela tem uma variação do tom de vermelho, que pode ser mais ou menos intenso. A questão da picância, como eu já tinha falado lá, ela vai variar entre 50 a 100 mil na escala, ela tá ali no meio. A pimenta jalapenon, que na verdade eu não conhecia muito, é originária do México, tem um grau de ardência médio entre 2.500 a 8.000. É característico de consumo em vários lugares do mundo, porque ela tem essa ardência média, então ela acaba agradando uma quantidade maior de pessoas. No Brasil ela é considerada forte, né? Por mais que nós temos o consumo ali da pimenta malagueta, que tem uma ardência maior, ela é considerada um gosto forte. A pimenta cumari do Pará, que também é muito conhecido, ela se assemelha à pimenta biquinho, mas a gente percebe que ela é um pouco menor, assim, ela não tem um biquinho tão formado da mesma forma como a pimenta biquinho, mas ela tem essa coloração amarela, mais gordinha, né? Muito consumida no Pará e na questão da América do Sul e América Central. Ela tem a coloração que vai variar entre amarelo e vermelho, mas a gente encontra mais ela na cor vermelha. Na cor amarela, como a gente vê aqui na imagem. E aí o grau dela, ela é considerada muito picante, mais do que a malagueta, se a gente for analisar, porque é de 100 mil a 300 mil na escala, que é muita coisa. E aí nós temos essa pimenta que lembra um pouco pitanga, né, se eu olhar rápido, e ela tem essa variação de cor também. Nós podemos perceber que o vermelho dela, em algumas ali, ele vai ficando bem forte, bem arroxeado. É a pimenta habanero. Eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Origem do México também, né? O México gosta de pimenta. E aí ela tá lá quase no topo, né? De 100 mil a 350 mil na escala de picância. Para quem realmente gosta muito de pimenta. Seus frutos têm uma forma de lampião. Eu particularmente achei algumas aqui olhando de cima um pouco semelhante à acerola e à pitanga. Até um pouco perigoso, né? Mas a gente percebe depois, quando você coloca, a gente vê ela deitadinha, ela tem essa diferença. Pode apresentar cores variadas, verde, alaranjada, arroxeada, avermelhada, e aí tem essa diferença. Como eu falei, a pimenta ela pode ser consumida em conserva ou em molho. A questão da conserva pode ser feita tanto em vinagre quanto em azeite. É preferível que você faça a conserva da pimenta em vinagre, porque ele não vai deixar
tem menos risco de contaminação, diferente do azeite. Mas pode ser feito com azeite também, questão de consumo rápido, né? Tem que saber como você vai fazer, como vai armazenar. E aí você pode fazer diversas combinações de pimenta, pode fazer ela temperada ou só a pimenta, enfim. Você tem uma gama muito variada de conserva, como a gente vê nas imagens. O plantio. Plantio de pimenta também tem a forma de plantio em estufa ou em campo aberto. Lembrando que tem diferença no cuidado do cultivo aberto ou que nós chamamos de cultivo fechado. Elas têm uma germinação mais rápida em temperaturas entre 16 e 35 graus. Uma característica da pimenta é que ela prefere os ambientes mais quentes. Então, lugares mais quentes têm essa preferência. É uma planta que necessita de bastante luz, então é interessante que ela fique em um ambiente que ela vai ter um maior período de luz nela. Precisa de água, mas lembrando que não pode deixar encharcado, porque você pode ter doenças ali, podridão de raiz, pode dar fungo. A questão do solo, o pé da pimenta na verdade, eles vão precisar de um solo bem fértil. A questão da adubação vai se assemelhar muito com a do pimentão. Então, também é aconselhado você fazer essa adubação parcelada para que você tenha ali durante todo o ciclo da cultura a quantidade adequada de nutrientes. Isso independe se você está fazendo um cultivo em grande escala ou não. A pimenta, ela não tem um desenvolvimento nos solos compactados, então é interessante você fazer o trabalho desse solo. Solos de textura média são os mais indicados e solos de textura argilosas não são tão indicados por questão do enraizamento. Indicado um sulco de plantio com espaçamento de 1,20 m a 1,50 m com 20 cm de profundidade. Também pode fazer o plantio em sulcos ou em cova. E também pode ser feito tanto semente quanto com mudas. Pragas. Vamos começar a falar de pragas. As pragas a gente vai começar com o ácaro, esse bichinho bonitinho, o ácaro rajado. Ele vai ocorrer principalmente em regiões que tem um clima seco e quente. É uma praga que vai acometer mais o cultivo do pimentão ou de pimenta em cultivos fechados, que seriam as estufas. Normalmente se desenvolve por questão que você vai ter calor, umidade, proteção, e ali ele vai encontrar um ambiente ideal para a sua reprodução, proliferação. O ácaro é uma espécie cosmopolita e polífaga. É considerado uma das pragas primárias em diversas culturas. Aí nós trouxemos ele tanto na pimenta como no pimentão, porque ele é considerado uma das principais pragas na pimenta e no pimentão. Ele tem diferença de tonalidade, a gente percebe essa diferença nas fotos, e ele vive em colônias. Normalmente ele faz a perfuração nas folhas, então ele também, além de lesionar a folha, ele pode, quando tem alta infestação, ele pode ser um vetor de doenças, né? Abrir porta para doenças, como pragas que fazem isso. Em grandes quantidades, ele causa a desfolha precoce e que vai afetar na produtividade. O controle é inseticida, produtos que estejam registrados ali para a cultura, além, é óbvio, que você está sempre fazendo o monitoramento da área, seja em cultivo aberto ou em cultivo fechado, para se você tiver o início ali, não deixar ele proliferar tanto, você já tomar as medidas cabíveis. Pulgão. Pulgão também é considerado uma praga dentro da cultura da pimenta e do pimentão. Aqui a gente trouxe o pimentão... O pimentão não, o pulgão verde, que tem essa coloração verde mais clara, vai ficar ali alojado nas folhas e ele tem
a característica que ele pode transmitir o vírus do mosaico. Então, além de ser uma praga que causa dano na cultura, ele abre portas para um vírus de difícil controle. As plantas do pimentão e da pimenta que são infectadas por esse vírus do mosaico, eles têm diminuição no crescimento, né? Folhas encrespadas, folhas, a gente fala folhas engrunhadas, né? Na questão popular. E aí você pode ter uma redução na questão uma redução na produção que vai gerar um prejuízo para você, além de contaminar a área também, né? E aí você pode ter uma perca de até 100% da sua produção. O controle também é feito com inseticida, que sejam indicados ali para a cultura. O indicado ali para a questão é você usar variedades resistentes ao vírus. E se por um acaso tiver o pulgão na área, praticamente inevitável que você vai ter o vírus. Então, realmente o controle ali do inseto com inseticidas logo de início. Aqui a gente tem um quadro com as pragas e a sua importância econômica do pimentão e da pimenta. Esse quadro ele é bem antigo, porque ele é de Belo Horizonte de 1984. Mas é só pra gente ter uma ideia, uma base, porque eu falei do pulgão verde e a trips também entra. Então ele tem o pulgão e a trips, eles são vetores de doença, então eles podem transmitir o vírus. A questão da trips, o vira-cabeça do tomateiro, que também atinge o pimentão e a pimenta, não é porque é do nome tomateiro que ele atinge só a cultura do tomate. E o pulgão verde, o vírus do mosaico, como a gente já tinha falado, todo o ciclo da cultura. Então, tem esse pequeno problema. O pulgão ataca as folhas, principalmente a dos baixeiros. A trips, como eu tinha falado anteriormente, também ataca na questão de todo o ciclo da cultura e é um vetor de doença, então ela pode contaminar com o vírus do vira-cabeça do tomateiro. O trips ele pode adquirir esse vírus na fase larval e aí vai por todo o seu ciclo e ele pode sim contaminar a planta desde a fase larval. Então, as plantas infectadas na sementeira ou logo após o transplante têm a sua produção totalmente comprometida. Então, é mais complicado. O ciclo de vida dele é ovo, larva, aí ele tem a pré-pulpa e a fase adulta. E aí tem a diferença da fêmea e do macho, porque a fêmea ela é maior que o macho. O controle, o uso de inseticida, TS, práticas culturais, erradicar as plantas que estão sendo hospedeiras, solanáceas silvestres ou cultivadas e fazer a sementeira em local limpo e isolado para que não tenha contaminação. Os besouros também vão atacar bastante a questão da pimenta e do pimentão. Aí a gente tem alguns tipos aqui de ataque. Outro quadro, outra tabela também mais antiga, mas que dá pra gente ver o nome científico, o nome comum, qual que é a importância econômica. Por exemplo, o burrinho vai danificar as folhas, a vaquinha, raiz, folha, caule e atrasa o desenvolvimento das plantas. Começando com as doenças, a gente vai falar da antracnose, que ataca bastante, uma das que eu mais achei, da questão do pimentão e da pimenta. A antracnose, ela pode interferir na questão do fruto e 100% da produção, né? Dependendo da quantidade. A maioria dos relatos de antracnose que a gente tem no pimentão no Brasil é pelo fungo Coletrotrichum gloesporioide como responsável pela doença, embora a gente também tenha outros do mesmo gênero que também pode causar antracnose. A antracnose é um fungo que a gente pode ter disseminação tanto pela água quanto pelo vento e também pelas sementes contaminadas ou restos culturais. Então, caso você tenha identificação dessa doença na área, o correto é fazer eliminação das plantas que estejam infectadas, limpeza de todo o ambiente, todos os equipamentos utilizados. E óbvio, como sempre, saber muito bem de onde vem a sua semente,
para você poder fazer o cultivo, porque isso vai interferir. Quais que seriam os sintomas? O patógeno pode afetar toda a parte aérea da planta, mas o ataque mais importante seria no fruto. Na imagem anterior a gente viu na folha e no fruto, e nessa daqui a gente vê certinho no fruto. São lesões circulares com bordas elevadas e tem diferentes tamanhos do fruto. E aí isso vai interferir na questão de comercialização, porque ninguém vai comprar um fruto desse, não tem como você comercializar um fruto que esteja contaminado, ainda mais dessa forma. O manejo adequado seria a utilização de sementes sadias ou de mudas sadias, a limpeza e a erradicação dessas plantas na área, fazer o monitoramento da área também para identificação logo cedo. Agora a gente vai falar uma das que eu mais vi, que é a murcha de Phytophthora. É uma importante doença do pimentão e da pimenta, que vai atacar em todo o ciclo da cultura. E ela pode atacar raiz, caule, folhas e frutos. Ela realmente tem essa característica de causar a murcha na planta. A gente vê ali nas fotos, tanto em plantio fechado quanto em aberto. Também tem que tomar um cuidado com questão de sementes e muda. O patógeno, ele vai ser disseminado através da água, do solo, mudas, solo contaminado ou equipamento que esteja contaminado. Quais que são os sintomas da murcha? A planta, como a gente vê na imagem, ela fica murcha, né? Ela vai secando. Isso pode acontecer tanto no fruto quanto na folha, no caule, e ela vai realmente secando, vai morrendo, vai murchando. Aí na última imagem nós temos 3 imagens. A gente tem a diferença de uma planta que está com a doença e uma planta que não está. E tem vários estágios que ela vai secando ao longo do ciclo da planta. Então, ela vai causar uma podridão no colo e nas raízes, que vai resultar nessa murcha, porque você também não vai ter mais essa translocação dos nutrientes e a planta vai morrendo. Pode causar o tombamento das mudas, então pode ser uma das causas do tombamento. Quais que seriam as medidas de controle? Evitar plantio em épocas chuvosas e temperaturas muito altas, como 26 graus. Evitar plantio em solos de difícil drenagem, que você pode ter, né? Ou solos que encharquem com facilidade. Materiais resistentes, aqui nós temos 2, o crioulo de Morelles e Atenas. Manejar adequadamente o sistema de irrigação. Pulverizar a base da planta com fungicida e ter um monitoramento da área. As plantas infectadas, elas vão ter que ser removidas do local. O local vai ter que passar por um tipo de tratamento para você conseguir colocar alguma planta depois. A fídeos, você pode estar usando o malatol ou o fosdrim. Para acras, o Keltane. E para os fungos, o Difne ou o Manzat. E aí a gente tem a quantidade em porcentagem. E aí essa é a nossa apresentação. Caso tenha alguma dúvida, entrar em contato. Muito obrigada!